Olá, tudo bem? Graça e paz. Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando a lição de número 10, o processo da salvação. Desde já, eu conto com seu apoio, com a sua oração. Só estou aqui porque você tem orado, tem apresentado a nossa vida diante do Senhor. E o trabalho que estamos realizando é um trabalho, meu amado, com visão de reino para abençoar professores e professoras da escola bíblica dominical. E quem sabe, um dia, o Senhor nos dê a alegria de conhecer os irmãos pessoalmente. Quem sabe, dentro do propósito de Deus, nós possamos um dia ir à sua igreja, participar de um estudo da escola bíblica dominical e comungar essa experiência, esse dom de Deus. Edificar e sermos edificados, abençoar e sermos abençoados, porque é uma troca onde cada um oferece alguma coisa. Vamos lá, subtópico de número 1, a natureza da justificação. Justificar não é afirmar a inocência de uma pessoa, do contrário, a mesma é ré de crimes cometidos e deve se sujeitar às consequências de seus atos perante a justiça. Jesus tomou o lugar do pecador perante o tribunal de Deus e sofreu as duras penas estabelecidas pela lei de Deus. Meu querido, a natureza da justificação é essa. Não é que nós somos inocentes ou fomos tidos como inocentados diante do Senhor, não. Tínhamos delito, cometemos erros, éramos inimigos de Deus e teríamos que comparecer perante o grande trono branco de Deus no juízo final. O que Jesus fez? Ele justificou a mim e você, mas nesse ato ele não quis dizer que nós éramos inocentes, havia um preço, podemos dizer assim, é uma fiança a ser paga, um preço a ser pago. Jesus, ele se colocou no meu lugar e no seu lugar, ele pagou o preço. Alguém precisava pagar, alguém precisava ser condenado, alguém precisava ser maldito na cruz, porque a nossa sentença era ser pendurado numa cruz para pagar pelos nossos erros. E Jesus tomou o meu lugar e o seu lugar. E ele se fez maldito de Deus para que eu e você pudéssemos ser benditos de Deus. Está claro aqui a questão da justificação? Não é dizer que alguém é inocente, do contrário. Se a pessoa ela errou mesmo, tem que pagar pelos seus erros. E Deus sabe disso. Jesus também. Mas o que ocorre é que Jesus tomou o meu lugar e o seu lugar. Ele pagou por nós. Eu quero fazer aqui uma analogia entre o juiz versus condenado. Na qualidade de juiz, o Senhor bateu o martelo, decretando o peso da condenação. Na impossibilidade do condenado pagar a fiança, ele decidiu pegar o que tinha de mais precioso, seu filho unigênito, para pagar a fiança e liberar o condenado. Tudo motivado exclusivamente pelo amor para com um miserável sentenciado. Meu querido, olha a situação. Deus, na qualidade de juiz, ele bateu o martelo porque Deus é justo, a palavra dele não volta atrás. Ele não vai nos aceitar como filho negando a sua justiça. Deus bateu o martelo, sentenciando o pecador. Agora, como o pecador, ele não podia pagar a fiança, a sentença, e era dura demais a sentença, Deus decidiu dar o que ele tinha de mais precioso.
o que ele tinha de mais caro, mais importante, mais valioso. Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você, quando nós éramos ainda pecadores. Não é agora que eu estou dando aula de escola bíblica dominical via internet. Não é agora que você é professor. Não, ele morreu por mim e você quando nós éramos miseráveis. Um miserável sentenciado à condenação, ao juízo, ao fogo eterno. Ele deu o seu Filho, e isso quando éramos pecadores. Meu amado, esse é o Deus que nós servimos. Imagina se Sérgio Moro, esse juiz aí que tem trazido uma certa alegria para as nossas vidas, eu ponho aí a imagem, um brasileiro que tem trazido orgulho. Imagina se alguém vai comparecer perante o juiz Sérgio Moro, sendo sentenciado, e o juiz Sérgio Moro, ele se compadecer do condenado, do sentenciado, que infringiu a lei, ele tem que aplicar a lei. Se Sérgio Moro, ele pegaria o único filho dele, mataria o filho dele, eu colocaria o filho dele para cumprir a pena no lugar de alguns investigados da Lava Jato. Tenho certeza que ele jamais faria isso. Mas o meu Deus, ele fez por mim, ele fez por você. Ele fez por todos aqueles que aceitam e confessam o seu Filho como Senhor e Salvador. Meu amado, isto é a justificação. É tomar o lugar do sentenciado, para que a lei se cumpra e a justiça seja feita. E toda justiça, ela se cumpriu e na pessoa de Jesus. Jesus sentiu todo o peso da justiça de Deus ali na cruz do Calvário. Segundo subtópico, a necessidade de justificação. A justificação fez-se necessário em virtude do sentenciado não possuir recursos ou possibilidade de pagar a fiança. Jesus pagou a fiança com seu próprio sangue e rasgou a cédula que era contra o homem. Assim, o homem teve seu nome limpo perante o céu. Olha que coisa maravilhosa. Qual era a necessidade, meu irmão, da justificação? Porque o pecador, ele não tinha como pagar. Ele não tinha valores. Imagina alguém que deu um prejuízo muito grande para a nação e ele é sentenciado a restituir aos cofres públicos 100 bilhões de dólares. Quem tem dinheiro para pagar uma dívida dessa, para restituir uma indenização? Diante da impossibilidade do sentenciado e do condenado pagar a dívida e sua situação miserável, Deus se compadeceu e enviou seu Filho. E Jesus, ele pagou com seu próprio sangue. Ele me justificou e te justificou diante de Deus. Isso se deu, meu amado, porque havia uma cédula que era contra nós. Eu quero deixar um texto em Colossenses capítulo 2, verso 14. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Olha aí, nós tínhamos uma dívida muito alta a ser paga. E essa dívida era contra nós. Eu uso aí uma imagem de uma nota promissória. É uma nota promissória em branco. Mas imagine que lá nessa nota promissória está o seu nome, o valor da dívida e a data de vencimento. E essa nota, ela era contra nós. Essa nota dizia, olha, o devedor não saldou a dívida, não pagou a dívida, e ela será executada agora, todos os seus bens, e ele vai ser sentenciado. Essa nota, ela era contra nós. Era uma nota que falava do meu erro, do seu erro, do meu pecado, dos nossos pecados. O que Jesus fez? Ele lá na cruz, ele rasgou essa nota, essa cédula
que era contra as nossas vidas. Foi este o sacrifício que Jesus operou na cruz do Calvário. Ele pagou a dívida para que eu e você estivéssemos livres diante de Deus. Vamos lá, meu amado irmão, ao subtópico de número 3. A impossibilidade da autojustificação. Nenhuma tentativa humana foi suficiente para anular a sentença de condenação perante a lei de Deus. As muitas religiões pelo mundo afora, embora tentem, não podem justificar o homem perante o Supremo Juiz. Só Jesus o pode fazer. Meu querido, nós vamos deparar com uma questão aí quando fala de salvação, é a impossibilidade humana de autojustificação. Perante o grande tribunal, o grande juiz, nenhuma tentativa humana surtiu efeito e as muitas religiões espalhadas por este mundo, elas tentam, apregoam que o homem pode se justificar diante de Deus, que pode ser salvo pela observância de determinadas normas e doutrinas, porém, só mesmo Jesus consegue justificar o sentenciado perante o grande juiz. E nós experimentamos isso, que compete a mim, a você, todos nós, pregarmos essa mensagem da salvação, essa mensagem da esperança, porque Jesus rasgou a cédula que era contra o pecador, contra o sentenciado. Há um pensamento que diz que todos os caminhos levam a Deus. E Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele quis dizer o seguinte, olha, todas as religiões e tentativas de se aproximar de Deus através do seu sacrifício, das suas ofertas, sem mim, não conseguem chegar até a Deus. Eu sou o caminho, eu sou a porta. Então, meu amado, nós precisamos sim respeitar todos os credos religiosos, todos os credos, independente da fé que a pessoa professa. Uma coisa é respeito, respeito para com a pessoa e a sua crença. Agora, outra coisa é eu acreditar que há salvação fora do nome de Jesus. Quem crê em tudo, na verdade, não crê em nada. Estou cansado, muitas vezes, de me deparar com pessoas que dizem que crê em tudo. Que crê naquilo, que crê no colar, que crê naquele credo religioso, naquele determinado dogma. Meu querido, o verdadeiro cristão, e que conhece Bíblia, experimentou a salvação, ele sabe que só há salvação na pessoa de Jesus. Se houvesse alguma outra forma de possibilidade humana dele se justificar diante de Deus, Deus não precisaria enviar o seu filho. O Supremo Juiz, e não precisaria sacrificar o seu filho. Ele assim o fez porque o sentenciado, ele não tinha como pagar a dívida. E o seu destino final era horrível, era terrível, e Deus se compadeceu dele. Então o homem precisa crer e aceitar o sacrifício de Jesus oferecido na cruz do Calvário. Encerramos aqui então, meu amado, o tópico de número 1 da nossa lição e já queremos entrar no tópico de número 2 da nossa lição. Tópico 2, regenerados pelo Espírito Santo. Nós vamos entrar num outro momento da nossa lição, que o primeiro momento nós falamos da justificação. O grande juiz que bateu o martelo decretando a sentença, mas na impossibilidade do sentenciado e condenado pagar a dívida, o juiz se compadeceu de profundo amor para com o culpado, para com aquele que foi sentenciado, e enviou o seu filho para morrer por aquele que não podia pagar a dívida. Agora, nesse tópico, nós vamos falar sobre a regeneração. A regeneração, ela é um ato do Espírito Santo.
Podemos dizer que a justificação foi um ato de Deus para com o pecador realizado na pessoa de Jesus. A regeneração é um ato de Deus através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém, amado? Vamos lá. Subtópico de número 1. A natureza da regeneração. Um novo homem é gerado no interior daquele que aceitou a Jesus como Salvador. Decorrente desta experiência, este novo homem expressará um desprezo e desapego ao antigo estilo de vida e vivenciará novos desejos, propósitos e prioridades. Meu amado, a regeneração aponta para um Deus que faz o homem novamente. Necessário vos é nascer de novo. É o que Deus faz. Deus, ele não faz meia sola, Deus não faz gambiarra, Deus não faz quebra-galho, Deus não põe pano velho, novo para fazer remendo em roupa velha. Para Deus só tem um jeito, é fazer de novo. É nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. Isto é a regeneração. As religiões pelo mundo, elas apregou o quê? Uma meia sola, tentando colocar um remendo novo em roupa velha. O que vai acontecer? A roupa velha vai rasgar, não tem jeito. Só Deus conseguiu, através de Jesus Cristo, e o Espírito Santo faz essa regeneração. Levam o pecador a nascer de novo e ser uma nova criatura. A partir dessa experiência, esse novo ser que vai nascer, que é gerado, regenerado pelo Espírito Santo, ele terá no seu coração um repúdio para aquele antigo estilo de vida no qual ele vivia. Ele vai ter um verdadeiro desprezo. E agora no seu coração surgirá um novo propósito, novos ideais, novos desejos, amado, e prioridades. Porque agora a prioridade dele é agradar ao seu Senhor, é agradar aquele que morreu por ele e resgatou ali na cruz do Calvário. Esta é a natureza da regeneração, é fazer de novo. Não adianta, meu querido, fazer meia sola, quebra-galho e gambiarra. Deus, ele começa tudo do zero. Necessário vos é nascer de novo. E isto é realizado pelo Espírito Santo de Deus. Eu deixo aqui um texto bíblico, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, meu amado? Meu querido, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Então, tem hora que a gente tem que fazer uma análise da nossa vida. O texto em Apocalipse às igrejas, ele faz um apelo. Lembra-te, pois, de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Nós temos que fazer uma análise da nossa vida constantemente. É por isso que o salmista dizia: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos avaliar a qualidade da fé que nós estamos vivendo. Será que no decorrer da caminhada, do processo, nós abrimos mão de valores, de princípios estabelecidos pela palavra de Deus? Nós tínhamos apego à oração, a jejum, consagração, leitura da palavra, uma vida mais reta, mais íntegra, e hoje nós estamos daquele cristianismo mais liberal. Tudo pode, nada é proibido. Meu irmão, nós precisamos reavaliar, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, e precisa ser nova criatura a cada dia. Então isso mostra que eu tenho que ser renovado pelo Espírito Santo e me envolver com o Espírito Santo. Não existe crente velho para o Senhor. Existe uma nova criatura.
Amém, meu amado? Nova e não velha, porque a velha, meu querido, ela volta às antigas práticas. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Subtópico de número 2. A necessidade de regeneração. O homem natural não pode compreender a mente de Deus ou tampouco fazer parte do reino de Deus. Lhe é necessário nascer de novo, ter uma nova mente e um novo coração. Meu querido, qual é a necessidade da regeneração? A Bíblia fala que carne e sangue não pode herdar o céu. A Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, o modo de Deus resolver isso, Deus viu, só tinha um jeito: nascer de novo, começar do zero. Uma nova mente, um novo coração e um novo propósito, um novo ser. Então, no processo da salvação, Deus ele gera em mim um novo homem, uma nova pessoa passa a habitar dentro de mim. Um homem que tem prazer na lei de Deus. Uma nova mulher que passa a ter prazer na lei de Deus. Esta era a necessidade. Porque o homem natural, aquele que nasceu, eu nasci no dia 7 de janeiro de 1970. Já vou fazer 48 anos, já está bem perto. Mas observa, aquela pessoa que nasceu lá no dia 7 de janeiro de 1970 não poderia herdar o reino do céu. A Bíblia fala que carne e sangue não pode herdar o reino do céu. Então era necessário nascer de novo. Eu nasci de novo, eu tinha 23 anos de idade. Como eu sempre tenho falado nos meus vídeos, e torno a dizer, eu me preocupo com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, Israel e Moisés. Eu me preocupo que eles precisam ter uma experiência de salvação. Eles precisam ter experiência com o meu Senhor e Salvador Jesus. Jesus precisa ser gerado no coração deles. Meus filhos precisam também nascer de novo. Meus filhos, quando nasceram, foram registrados aqui no cartório. São cidadãos brasileiros, mas eles precisam ser gerados novamente pela água e o Espírito e serem novas criaturas em Cristo, confessar a Jesus e eles terem o registro deles lá no céu. Meus filhos não nasceram com a certidão já de salvo escrito o nome no livro da vida não, meu querido. Eles precisam aceitar Jesus, os teus filhos precisam aceitar Jesus. E é um desafio muito grande, porque aqui em casa eu sou o sacerdote do meu lar. Eu sou o pastor, eu sou o referencial de Deus para a vida dos meus filhos e na sua casa não é diferente. Você é o referencial, o sacerdote da sua casa. Então que Deus nos dê sabedoria para que os nossos filhos tenham experiência de salvação. Eu faço aqui uma colocação: antigo homem versus novo homem. O antigo homem tem na sua natureza uma total inclinação e paixão para com as coisas deste mundo, as quais o distancia cada vez mais para longe de Deus. O novo homem recebe uma nova natureza que tem prazer nas coisas de Deus e na sua lei. Uma diferença está aí. O antigo homem, o homem natural, ele tem a natureza adâmica, ele tem prazer nas coisas deste mundo. Quem não tem Jesus, meu querido, ele gosta de muita coisa, ele gosta de um monte de ideologia, dentre elas a ideologia de gênero. Ele gosta de pessoa do mesmo sexo, ele gosta de mulher, ele gosta de cerveja, ele gosta de balada, ele gosta de tudo aquilo, meu irmão, que a Bíblia condena. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então o homem natural, a inclinação dele é para com as coisas deste mundo, para as suas paixões, os desejos da sua carne. Mas agora, o novo homem, o nascido mesmo de novo, ele tem prazer nas coisas de Deus. Ele tem prazer em agradar ao Senhor. Eu uso aqui, meu querido, uma imagem para tipificar o antigo homem e o novo homem. Olha aí o processo. Eu peguei essa imagem na internet, mas tipifica muito a minha mudança de vida e a sua. Primeiro a imagem de um casulo, depois vai passando por uma mudança, e depois um terceiro processo, um quarto processo, até sair essa borboleta linda. Assim, meu irmão, é aquele que nasceu de novo. Ele está livre para voar.
Meu amado, nós somos livres para pecar também. Somos livres para fazer as nossas escolhas, mas todavia, nós somos libertos por Jesus que nos tirou do casulo do pecado. E nós passamos por uma mudança, nós passamos por uma transformação. E hoje, eu e você temos prazer na lei de Deus e na palavra do Senhor. Vamos então, meu amado irmão, ao subtópico de número 3 da nossa lição. Consequências da regeneração. Como resultado da regeneração, o homem passará a ter intenso desejo pela palavra, prática de oração, período de jejum, amor pelas almas, noites em vigílias de oração, alegria de ir na casa do Senhor. Enfim, ele descobrirá as riquezas do reino de Deus. Meu amado, quais são as consequências da regeneração? É que vai nascer dessa regeneração, como eu usei a imagem da borboleta e mostro novamente, olha ela no casulo e agora ela livre. Quando ela estava no casulo, o mundo dela, o universo dela era ali, nas trevas, na escuridão. E agora ela não é mais aquela lagarta presa ali dentro daquele casulo, ela é agora uma borboleta. E ela agora conhece a luz e ela voa. Meu amado, assim, é aquele que nasceu de novo. Vai nascer daí uma pessoa que tem prazer na lei de Deus. Ele gosta de oração. Olha aqui, analisa comigo. Quem é nascido de novo, irmãos, ele tem prazer de orar. Orar é primeiro uma necessidade. Segundo, um desejo e um privilégio. Se ele não ora porque tem desejo, ele ora também porque tem necessidade. Eu preciso orar e aos pés do Senhor para eu continuar a ser santo, separado, consagrado, para eu vencer o pecado. A oração é mais do que um desejo, é uma necessidade. Ele tem prazer em orar, ler a Bíblia, a palavra de Deus. Ele tem prazer de participar de vigílias de oração, noites de oração. Ele tem prazer em ir na casa de Deus. Ele tem amor pelas almas. Ele tem prazer em dar o seu dízimo, a sua oferta, em evangelizar. Ou seja, vai surgir ali um novo ser, uma nova pessoa, que ele tem prazer nas coisas de Deus. É muito mais do que somente obedecer à lei de Deus. É, meu amado, ter prazer na lei de Deus. É se alegrar quando está na presença de Deus. Meu querido, esse novo ser, ele se realiza, ele se completa quando ele está diante de Deus. Agora, nós precisamos analisar, irmãos, se no decorrer do processo da caminhada, as adversidades, as decepções, as frustrações na igreja, no ministério, no casamento, na criação com os filhos, nas relações sociais, entre irmãos, no trabalho, na faculdade, se em dado momento não entrou no nosso coração a amargura, o dissabor, o rancor, o ódio, e hoje muitas pessoas têm que servir a Deus, parece que é um fardo. E na casa de Deus, meu Deus, é hoje culto de novo. Meu Deus, é de novo escola dominical, não aguento mais isso. Só tem o domingo para eu acordar tarde. Meu irmão, nós precisamos reavaliar. É por isso que a Bíblia fala o seguinte lá em Apocalipse: tenho contra ti que esquecestes o seu primeiro amor. Quando a gente é recém-convertido, meu irmão, a gente sobe monte, a gente só pisa em mato, a gente vai no hospital, a gente prega, a gente faz culto ao ar livre, a gente participa de vigília. Mas o problema é quando a gente vira crente velho. O problema é quando a gente vira crente já que tem anos na igreja com carteirinha e às vezes recebe até uma credencial de obreiro, como no meu caso. É uma luta muito grande. Eu continuar sendo uma nova criatura, tendo prazer nas leis de Deus, nas coisas de Deus. Então, meu amado, a nossa caminhada, ela envolve uma constante análise. Lembra-te, pois, de onde caíste e volta à prática das primeiras obras.
Meu amado, encerramos aqui o tópico de número 2 da nossa lição e já vamos entrar no tópico de número 3 da nossa lição: santificados em Cristo. E agora nós vamos falar sobre outra terceira característica da salvação, que é a santificação. Santificados em Cristo. A regeneração, ela é feita pelo Espírito Santo, a justificação por Deus e a santificação em Cristo. Vamos ver aí as 3 pessoas da Trindade. Vamos lá. Subtópico de número 1. Uma consequência da salvação. O salvo em Cristo evidenciará em seu viver um novo estilo de vida, testemunhado por ele mesmo e pelas pessoas mais próximas. Seu modo de vestir, falar e agir passarão por mudanças. Trata-se do processo de santificação, que é o abandono do estilo de vida mundano e pecaminoso de outrora. Meu querido, qual é a consequência da salvação? Analisa, a consequência da salvação é a santificação. Eu tenho dificuldade de acreditar que alguém falar comigo que é salvo em Cristo Jesus se ele não está passando pelo processo de santificação. Alguém que vivia numa vida de pecado, na luxúria, na lascívia, na prostituição, na pornografia, escravo do álcool, escravo do vício, com caráter deturpado, mentia, enganava, traía sua esposa e agora ele diz que é crente, mas ele continua nas mesmas práticas. Eu tenho dificuldade porque aquele que nasceu de novo, irmãos, primeiro, ele experimenta que algo diferente aconteceu nele. Uma coisa é aceitar Jesus, outra coisa é você aceitar a Assembleia de Deus. Uma coisa é você aceitar Jesus, outra coisa é você aceitar, meu irmão, uma denominação. Uma coisa bem diferente. E eu me preocupo com esse evangelho que é pregado, que vem cá na campanha de não sei o que, a campanha do Sal Grosso, a campanha do Vale disso, a campanha de Manassés. As pessoas vão para a igreja para fazer campanha. Aí viram campanheiros e correnteiros, não viram crentes, não são salvos em Jesus Cristo, porque não prega a salvação. Vamos falar de salvação, não prega a santidade. Santidade não dá ibope. Imagina alguém fazer um apelo nas redes sociais, fazer um apelo na televisão, com aquele carro de som: você que rouba, você que estupra, você que está em adultério, você que está em pecado, venha para a nossa igreja, Jesus vai te libertar dos seus pecados. Esse tipo de mensagem, irmão, não vai atrair gente, não. Nós vivemos os dias em que as pessoas têm comichão nos ouvidos. Eles querem aquelas mensagens que falam de dinheiro, de prosperidade, a caixinha da promessa que só tem bênção, não tem nenhum dever do crente, parecendo até os direitos humanos, parece que é os direitos dos cristãos, a caixinha da promessa parece ser o direito do cristão. Parece que não tem dever, não. E ser cristão, irmãos, é direitos e deveres. E há pessoas que vêm só por causa dos direitos, mas ele não quer saber dos deveres. Então, meu amado, aquele que nasceu de novo, ele evidencia dentro dele uma mudança. Ele tem prazer nas coisas de Deus. E as pessoas que estão próximas a ele ou a ela, que nasceu de novo e é santificado, vão perceber uma mudança no seu estilo de vida, na forma de falar. Da sua boca não vai sair mais palavras profanas, piadas imorais, comentários maliciosos. Às vezes aí você encontra crente aí falando de mulher, falando das jovens da igreja, como está falando um descrente lá fora, falando das curvas, do corpo, falando o que fez, o que pegou, o que amassou. Meu irmão, isso não é com linguajar de crente, na verdade não é nem comportamento de crente. Vamos prosseguir. Eu faço aqui uma colocação. Uma parceria que dá certo. Jonatas estabeleceu uma parceria de fé, coragem e atitude com seu escudeiro. Ele ia à frente derrubando os inimigos. O escudeiro, por sua vez,
completava o trabalho matando-os. O Espírito Santo, no processo de santificação, trabalha em nossas vidas de forma bilateral e não unilateral. É interessante você entender isso aqui. Uma parceria que dá certo. Lá em Jonatas, o filho de Saul, ele chamou o escudeiro dele e falou: olha, tá vendo lá aquele exército, aquela guarnição do exército filisteu? Pois bem, para Deus nenhuma dificuldade há para livrar com muito ou com pouco. Você tem fé? Vamos lá partir para cima deles? O escudeiro era mais doido do que Jonatas. Ele falou: olha, você tem no seu coração que você propôs, vai na frente que eu estou contigo. E a Bíblia afirma, irmão, que eles partiram para cima, os dois sozinhos, sem ter ninguém do lado deles, mataram 20 filisteus naquela batalha. 20. Jonatas ia na frente derrubando, o escudeiro vinha atrás acabar de matar. Assim, meu amado, o Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, ele não trabalha na minha vida, na sua vida, de forma unilateral. Ah, eu sou crente agora, o Espírito Santo vai me santificar. O Espírito Santo me santifica. O Espírito Santo transforma agora a minha vida. Meu irmão, é uma relação bilateral. O Espírito Santo, ele é educado. Ele não vai forçar você lá a trocar, quando você vai colocar roupa, o Espírito Santo não vai te forçar lá a trocar roupa, não. Colocar um vestido mais decente. O Espírito Santo, ele não vai forçar você ir na loja e comprar uma roupa decente. O Espírito Santo, ele não vai obrigar você a não fazer aquela selfie indecente, moral. O Espírito Santo, ele não vai te impedir de colocar em rede social, no WhatsApp, as curvas do seu corpo para mostrar o que não deveria ser mostrado. O Espírito Santo, ele é sensível. Ele trabalha na nossa vida e se trata de uma relação bilateral. O processo da santificação, ele envolve a ação e a cooperação do homem. Amém, meu filho? Não é uma ação unilateral, não. É por isso que tem muita gente que se perde no meio da caminhada. Tem gente que se envolve no pecado, vive uma vida imoral e está dentro da casa de Deus. Eu descreio de salvação. Eu uso o texto bíblico aqui, 1 Samuel 14:13. Jonatas ia atacando e derrubando os filisteus, e seu escudeiro os ia matando. Olha que parceria que deu certo. Olha que parceria, Jonatas e o seu escudeiro. Não foi uma ação unilateral. Jonatas precisou do seu escudeiro. Foi um trabalho em equipe, um trabalho em parceria. Eu uso aí esta imagem do futebol americano. Olha que cena impressionante. No futebol americano, meu irmão, é um esporte que envolve a coletividade. Eu vejo aquele jogador ali com a blusa vermelha, ele está segurando pelo menos uns 4, 5 jogadores do time adversário, para que aquele que está com a bola possa seguir adiante. O que eu entendo com isso? Quando você trabalha, meu irmão, em conformidade com o Espírito Santo, você está alinhado com o Espírito Santo, em comunhão com o Espírito Santo, meu irmão, o Espírito Santo, ele fala: meu filho, a bola está contigo, corre, vai na frente, eu vou aqui segurar a parada, eu vou aqui segurar tudo aquilo que te impede de servir a Deus. Quando você fala assim: me ajuda, Espírito Santo, me dá graça, me dá força, ele vem ao teu socorro, ele vem ao nosso socorro e nós conseguimos avançar. Ele vem segurando para que nós possamos correr com a bola. Meu amado, assim é a salvação, assim é o processo de santificação. Eu desejo ser santo, eu desejo ser consagrado, eu desejo ser separado para o Senhor. Aí vem o Espírito Santo e fala: meu filho, se você quer, vamos nós dois juntos, eu vou te ajudar. É por isso que Jesus disse: eu enviarei o Consolador e ele estará convosco todos os dias. Meu irmão, é o Espírito Santo que nos santifica, meu irmão. É ele que nos dá força. É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos do Espírito Santo, mas precisamos trabalhar em quê? Numa parceria que dê certo. Amém, meu amado? Podemos prosseguir? Subtópico de número 2. Um esforço pessoal. O exercício da fé envolve a luta contra a natureza adâmica, a qual ainda habita no interior do convertido e tem prazer no pecado. Só é possível vencer
tal natureza, se o convertido estiver mais inclinado para o Espírito Santo. Meu amado, observe uma coisa. A santificação, que é uma das etapas do processo da salvação, ela envolve a cooperação, participação e esforço humano. Como eu já disse no subtópico anterior, trata-se de um esforço, uma ação bilateral entre o novo convertido e o Espírito Santo. Então há uma necessidade do novo convertido se relacionar com o Espírito Santo. Observa, quando você aceita Jesus, ocorrem mudanças na sua vida. Mas uma coisa, nós precisamos estar atentos, que o antigo homem, ele ainda está aí. A nossa redenção completa e plena, ela vai se dar quando da volta de Jesus, que receberemos um corpo glorificado e essa natureza adâmica, ela vai ficar para trás, amém? Ela vai morrer. Mas até que esse dia chega, nós precisamos lidar com essa realidade, que essa natureza adâmica que habita em mim, que habita em você, que pode ser chamada também do antigo homem, ele tem prazer no pecado. E o que vai definir quem vai vencer, se é o novo homem ou o antigo homem, aí vai ser a inclinação. Porque se você inclinar para a carne, quem vai mandar é o antigo homem, a antiga natureza, a natureza adâmica. Se ele inclinar mais para o Espírito, o que é inclinar para o Espírito? É viver na dependência do Espírito. É ter a prática da oração, do jejum, da leitura, de estar adorando a Deus, de servir ao Senhor. Ou seja, é aquela pessoa que zela pela sua espiritualidade, sua vida com Deus. E essa natureza, irmãos, ela tem prazer no pecado. Pode ser presidente de ministério, pode ser pastor regional, pode ser presbítero, evangelista, diácono, dirigente do círculo de oração, professor de escola dominical, pode ser jovem, adolescente, todos têm essa natureza adâmica, que tem prazer no pecado. Então envolve um esforço pessoal. Esforça-te e tem bom ânimo. Foi a palavra que Deus disse para Josué. Então a santificação, ela envolve também o esforço humano, que é a participação em parceria, em conformidade com o Espírito Santo de Deus. Eu destaco aqui o seguinte: exercício diário do livre-arbítrio. Cada vez que vencemos a tentação, o desejo, a paixão, uma fraqueza carnal ou moral, estamos exercitando nosso livre-arbítrio. Reafirmamos para Deus e para o inferno que somos novas criaturas e não vivemos mais em função das nossas paixões. Temos como meta de vida o agradar a Deus e morar no céu. Eu defino isso como o exercício diário do livre-arbítrio. Através do meu livre-arbítrio, eu aceitei a Jesus e renunciei o pecado. Agora, o início da caminhada, irmão, eu começo aceitando a Jesus, mas há necessidade de eu exercer o meu livre-arbítrio diariamente. Quando eu venço uma tentação, uma fraqueza, seja ela moral, espiritual, quando eu sou tentado e venço e digo não, estou fazendo uso do meu livre-arbítrio e estou reafirmando para Deus e para o inferno que eu sou uma nova criatura, que eu tenho prazer na lei de Deus. Quando você vence o pecado, a tentação, quando você vence a sua carne, as paixões, você está reafirmando para Deus e para o inferno: eu não sou escravo mais do pecado, eu não sou escravo mais das minhas paixões, eu sou uma nova criatura e eu desejo morar no céu, eu desejo agradar ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós somos tentados. É por isso que Deus não retirou de nós
a nossa natureza adâmica, porque através dessa natureza há um conflito ali, é o antigo homem e o novo homem, a natureza adâmica e a natureza daquele que nasceu de novo, elas vão travar uma batalha. Quem vai vencer? Aquele que você alimentar mais, meu querido. E cada vez que você trava batalhas, você está exercendo o seu livre-arbítrio, você está dizendo: Deus, eu quero morar no céu, eu quero agradar ao Senhor. E você está dizendo para o inferno: eu não sou escravo das paixões e nem do pecado, sou uma nova criatura, resgatada, salva, lavada e remida no sangue de Jesus. Vamos então ao texto bíblico, Gálatas 5, verso 17. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha o que a Bíblia diz, é clara. A Bíblia fala da luta das duas naturezas. A minha carne, está falando daí do antigo homem, porque o espírito luta contra a carne. Observe que o espírito aí é letra maiúscula, não é o espírito do homem, é o Espírito Santo, ele luta contra a carne. E a carne luta contra o espírito. O que a Bíblia está querendo dizer? O que Paulo estava querendo dizer aos Gálatas? Que, embora eles tivessem aceitado a Jesus, eles ainda tinham aquela natureza adâmica que tinha prazer no pecado. E ela relutava contra o Espírito Santo e o Espírito Santo contra essa natureza. Agora, no meio de tudo daí está o novo homem, que faz a escolha, se ele vai inclinar para o espírito ou se ele vai inclinar para a carne. Então, meu querido, seja um crente espiritual. Na casa de Deus, muitas vezes nós nos deparamos com muito crente carnal, crente maldoso, que já se entregou ao pecado e se distanciou e afastou de Deus. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançamos e somos inclinados ao Espírito. Amém, amado? Vamos lá, subtópico de número 3 da nossa lição. O desafio de sermos santos. Não é fácil viver em santidade. É preciso ter consciência das próprias limitações e não criar falsas expectativas de si mesmo. O Senhor nos conhece, sabe a diferença entre aquele que se entregou ao pecado e aquele que, em dado momento, foi vencido pelo pecado, apesar de lutar contra ele. Meu amado, o desafio de sermos santos é este. Primeira coisa, não crie falsas expectativas acerca de você mesmo. Muitas pessoas são equivocadas acerca do que elas são. Tem pessoas que pensam que são muito santos, tem pessoas que pensam que são muito bons, tem pessoas que pensam que nunca vão falhar. Tem pessoas que entram até pelo caminho do legalismo, o caminho da religiosidade. Pedro, ele diz que seguiria Jesus até o fim. E Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro falou: não, Senhor, de forma alguma esta palavra vai se cumprir. E Jesus falou com ele antes de acontecer. Quando aconteceu e o galo cantou, Pedro, ele teve uma angústia, uma tristeza, ele chorou muitíssimo. O que eu vejo ali? Um homem que foi vencido pelos seus limites. Ele foi vencido porque ele não sabia quem ele era. Meu amado, muitas vezes nós criamos falsas expectativas acerca de nós mesmos. Às vezes nós somos pegos fazendo aquilo que nós não queríamos fazer. Às vezes nós somos vencidos pela tentação. Estou falando aqui na qualidade de homem, na qualidade de servo de Deus, na qualidade de pecador. Quantas vezes eu me vi vencido? Eu aprendi a não criar falsas expectativas acerca da minha pessoa. Eu sei que sou falho, sou imperfeito, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, muitas vezes eu acabo fazendo. Mas Deus, ele sabe diferenciar aquele que se entregou ao pecado. Aquele que se entregou, ele vive com o pecado. O pecado na vida dele é a coisa mais normal. Mas Deus também sabe diferenciar aquele que foi vencido pelo pecado, apesar dele lutar contra aquele pecado. Ele não quer ser dessa forma. Ele queria ser diferente. Então, meu irmão, ponha o pé no chão. Reconheça que você tem a natureza adâmica, que você é falho, que você está sujeito à
queda, você está sujeito à falha. E se isto acontecer, meu irmão, se humilhe diante de Deus. Davi, ele acreditava que ele jamais cometeria tal coisa. Quem esperava que aquele matador de gigante, o orgulho nacional, fosse cometer tantas barbáries, fazer coisas terríveis? Davi, ele não se conhecia. Meu querido, Pedro também não conhecia a si mesmo. Aceite você como você é, mas se humilhe diante de Deus. Você pode, em dado momento, ser atingido pelo pecado e beijar a lona. Eu quero fazer aqui uma colocação. O que gostaria de ser versus o que sou. Na batalha contra a carne, o pecado, o mundo e o diabo, é possível, em dado momento, ser nocauteado e beijar a lona, como foi o caso de Davi. Ser nocauteado não é o mesmo que perder a luta. Sempre é possível se colocar de pé. Meu querido, existe uma questão entre aquilo que eu gostaria de ser com a realidade daquilo que eu sou. Todos nós temos o desejo de ser melhor. Todos nós gostaríamos de ser diferente daquilo que realmente nós somos. Gostaríamos de orar mais, gostaríamos de nos dedicar mais, gostaríamos de nos santificar, nos consagrar mais, trabalhar mais para o Senhor. Dentro de nós há esse desejo e Deus conhece o teu coração. Na batalha, meu irmão, contra o diabo, contra a carne, contra o pecado, contra o mundo, contra as nossas limitações, as nossas fraquezas, nós precisamos estar conscientes que pode ocorrer numa dessas batalhas nós sermos nocauteados e irmos à lona, semelhante ao lutador de boxe, que eu já mostrei ali uma imagem e mostro de novo, de dois lutadores aí nessa batalha que travamos. Em dado momento, a gente ser nocauteado. Nocauteado é beijar a lona. Mas eu quero dizer, Davi, em dado momento, ele também foi nocauteado. Ele foi nocauteado pelas suas paixões. Ele foi nocauteado pela natureza adâmica. Mas Davi, ele traz para mim um exemplo, como Pedro também, que ser nocauteado não é o mesmo que perder a batalha. Ser nocauteado significa que você foi para o chão. Você beijou a lona, mas até o lutador, quando ele cai, vai para o chão, ele pode escolher ou ficar ali deitado, prostrado, ou então ele colocar-se de pé, abrir a contagem e ele recomeçar a luta. Davi, ele foi nocauteado, beijou a lona, mas ele se colocou de pé. Pedro também, ele foi nocauteado, porque ele não conhecia a sua natureza. Ele não sabia quem ele realmente era, mas ele colocou-se de pé. Meu amado, Deus, ele olha para mim, ele olha para você. Há um momento na sua vida, e há um momento na minha vida, não poucos, que eu fui nocauteado, que eu beijei a lona, mas em todas elas, Deus me deu graça, e eu me coloquei de pé para continuar a batalha. E essa batalha eu irei travar, você irá travar até a volta do nosso Senhor Jesus. E cada vez que você se coloca de pé, cada vez que eu me coloco de pé, eu estou dizendo para Deus que eu não quero ficar no pecado, eu não quero ficar na lama, eu não quero ficar nessa vida de miséria, nesta vida pecaminosa. Eu quero ficar de pé. Eu quero voltar para o combate. Estou travando batalhas contra o inferno, contra a carne, contra a minha natureza adâmica, contra o mundo, as tentações, as dificuldades, os apertos, problemas de todos os lados. Mas eu ainda estou lutando. O problema é aqueles que foram nocauteados e beijaram a lona e caídos estão até agora. Meu irmão, é tempo de levantar. É tempo de se reerguer. É tempo de se colocar de pé. É um texto da palavra que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Meu amado, Deus não vai te censurar pela sua queda, por você ter sido nocauteado, levou um golpe duro.
Talvez estou falando para mulheres que sofreu com o casamento, com a infidelidade conjugal. Estou falando para moças decepcionadas que sofreu com a desilusão na sua vida amorosa. Estou falando para rapazes também que estão desiludidos, talvez, com a igreja, com a liderança, com as pessoas, com a família. Estou falando com pessoas que sofreram, pessoas que em dado momento caiu, cedeu à tentação, não resistiu. Davi também não resistiu. Pedro não resistiu. Meu irmão, não crie falsas expectativas acerca de você. Nós somos, irmãos, pecadores, temos as duas naturezas, mas se cair, meu irmão, coloquemos-nos de pé. É por isso que João diz: filhinhos, não pequeis, mas se todavia vocês pecarem, o sangue de Jesus Cristo vos purifica de todo o pecado. Amém, meu amado? Eu uso aí esta imagem, mais uma vez, uma imagem de batalha, uma imagem de luta. Quem não conhece esse filme do Sylvester Stallone, Rocky Balboa? Talvez eu me coloque ali como Sylvester Stallone e você se coloque, se encontre assim. Assim somos nós, irmãos. O pecado, o diabo, o mundo e a natureza adâmica, ela é semelhante a esse outro oponente forte, preparado, poderoso. Porém, ele olha para nós e fala: eu vou acabar, eu vou destruir com a vida desse coitado. Mas ele esquece que aquele que habita em nós é o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que nos faz vencer as batalhas da vida. Meu amado, vamos lutar, vamos prosseguir. Estamos travando uma batalha contra um guerreiro poderoso, um guerreiro treinado, experimentado, que conhece os seus pontos fracos e os meus pontos fracos. Mas toda vez que eu for ao chão, for nocauteado, eu beijar a lona, eu insisto em me colocar de pé. Quem já assistiu os filmes do Sylvester Stallone de Rocky Balboa, ele sempre se depara que muitas vezes ele foi ao chão com oponentes muito mais fortes e preparados do que ele. Mas ele tinha uma coisa: determinação. Ele não se dava por derrotado, por vencido. Meu irmão, não baixe as luvas, não desista do combate. Se você caiu, volte para o combate, vamos lutar juntos, porque meu Senhor em breve voltará para buscar a sua igreja, um povo lavado, remido, purificado no sangue de Jesus. Ceder ao pecado, à tentação, meu irmão, é uma realidade da nossa caminhada. Nós não somos aí anjos e acima do pecado. Somos falhos, mas estamos travando uma batalha. Nosso oponente é poderoso, mas o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero deixar aqui uma última frase para sintetizar esse último tópico da nossa lição, para você guardar para a sua vida. Eu trago a seguinte proposta: síntese da caminhada com Deus. Ninguém baterá tão forte quanto a vida. Porém, não se trata de quão forte pode bater. Se trata de quão forte pode ser atingido e continuar seguindo em frente. É assim que a vitória é conquistada. Esta frase é de Rocky Balboa, do filme do Sylvester Stallone. Eu acho esta frase, esse pensamento maravilhoso. Eu encontro um pensamento bíblico similar a este, com muito mais profundidade. O apóstolo Paulo dizendo: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Na caminhada, o que conta não é o tanto que eu aguento bater, mas é o tanto que eu aguento apanhar. Bater, todo mundo bate, mas apanhar, nem todos estão preparados. E muitas vezes, na nossa caminhada, nós apanhamos. A vida, ela nos ensina com lições muitas vezes duras. A vida nos joga no chão. As pessoas, as circunstâncias, os problemas, muitas vezes nós nos deparamos com uma outra pessoa dentro de nós, que nós temos vergonha até de olhar no espelho.
Mas não se trata do quanto eu posso bater, o quanto eu estou por cima triunfando. A questão é quando eu estou por baixo, é quando eu estou apanhando. A questão é que a vida, ela bate duro e às vezes o golpe é duro. Estou falando para pessoas que perdeu um filho, perdeu um marido, perdeu o emprego, perdeu a saúde, quem sabe, perdeu a esperança e agora está perdendo a fé. Meu irmão, é tempo de colocar de pé. Não importa o quão duro você foi golpeado, importa é que o Senhor te estende a mão. Ele levanta a mão para você. E as mãos do meu Senhor, ela é as mãos da misericórdia. Porque Ele te abraça, Ele te estende a mão e fala: filho, vamos colocar novamente de pé. A luta não acabou. Você não vai ficar aí prostrado, caído. Eu quero você de pé, porque você é o meu vencedor. Eu acredito em você. Eu morri na cruz por você. Eu derramei o meu sangue por você e você não vai ficar caído na beira do caminho, porque eu voltei por você. Esse é o nosso Jesus, amado. Ele não deixa nenhum soldado ferido para trás. Mas uma coisa você precisa ter e eu preciso ter, é a vontade de continuar lutando. E eu posso dizer para você, com toda sinceridade, que eu tenho travado batalhas terríveis. Eu gostaria que você, meu irmão, nas suas orações, você, meu irmão, minha irmã, ore pela minha vida, ore pela minha família, ore por este projeto, que nós estamos fazendo esse projeto pela fé. E Deus sabe, a cada gravação, a cada lição, o que nós travamos e as batalhas que enfrentamos. Eu sou grato ao Senhor, porque muitas pessoas têm ligado, têm mandado mensagem, têm reconfortado o nosso coração. Eu não estou ganhando nem um centavo fazendo esse trabalho, mas não tem dinheiro nenhum que pague o prazer e a alegria que eu estou tendo de fazer. Pessoas ligando de vários lugares desse Brasil, mandando mensagem, dizendo que está orando por mim e pela minha família. E eu sou grato a Deus pela sua vida. Cada vez que eu vim aqui fazer esse projeto, gravar, eu tenho certeza que tem alguém do outro lado orando pela minha vida, glorificando a Deus, intercedendo por mim. Meu irmão, não tem preço, não tem nada que pague isso. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos travar as batalhas. Essa parceria entre você e o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai à frente, semelhante àquele jogador de futebol americano. Ele segura, impede que todos se aproximem de você para que você possa seguir adiante. Não com a bola, mas com a salvação, com a comunhão, com a santificação. São muitos os impedimentos, mas o Senhor dos Exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor Deus, nesta hora queremos te agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu para aprendermos juntos a sua palavra. Toda a honra, toda a glória, todo louvor a ti pertence. E termina esse programa intercedendo por aquele que caiu, por aquele que foi nocauteado, por aquele que beijou a lona, por aquele que cedeu à tentação, por aquele, meu Deus, que está talvez envolvido com o pecado, envolvido com coisas que o Senhor abomina, que foi vencido pela sua natureza adâmica. Meu Deus, em nome de Jesus, coloca teu servo de pé, coloca tua serva de pé. Meu Deus, nós não nos conhecemos, mas o Senhor nos conhece por dentro e por fora. Meu Deus, muitas vezes nós somos atingidos pelo pecado, mas Senhor, nós não queríamos pecar, nós não queríamos ceder, nós não queríamos envergonhar o teu nome. Mas tem misericórdia, perdoa os nossos pecados, coloca-nos de pé novamente, Senhor. O Senhor não nos deu espírito de covardia para ficar deitado, caído, prostrado no chão. Meu Deus, levanta a tua serva, fortalece o teu servo, meu Deus, para que ele possa prosseguir nessa caminhada até o dia da plena redenção, em que receberemos a natureza divina de Jesus e essa natureza adâmica ficará para trás. Receberemos um corpo glorificado, semelhante ao corpo do meu Senhor,
do nosso Senhor e Salvador Jesus e estaremos para sempre com o Senhor. Ali nós te adoraremos, mas sem nenhuma limitação, sem nenhuma restrição, não há limitado pelo pecado, pelo fracasso, pelo cansaço, o desânimo e a fraqueza espiritual. Nós adoraremos o Senhor com todo o nosso ser. Meu Deus, abençoa esse professor e esta professora e este aluno. Abençoa cada servo teu. Nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo o sempre. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, Deus te abençoe. E permitindo o Senhor, semana que vem estaremos de volta. Isto se não ocorrer o arrebatamento. Se ocorrer, eu não estarei aqui para gravar essa videoaula. Mas você também não estará, porque o Senhor vai te colocar de pé, te fortalecer, e nós receberemos um corpo glorificado e adoraremos o nosso Senhor com toda a nossa essência, com todo o nosso ser, da forma como nós queríamos adorar aqui nessa terra. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Amém.